Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ouvintes, um fato curioso nas Escrituras deve chamar a nossa atenção nesse instante. Isso está relacionado com as 7 igrejas que estavam na Ásia. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, nós encontramos a relação dessas 7 igrejas. Em ordem, é a seguinte: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e, por último, Laodiceia. O fato curioso é este, que lendo estas cartas que são contidas em Apocalipse 2 e Apocalipse 3, esses 2 capítulos, 2 e 3, estão escritas estas cartas endereçadas a estas igrejas, respectivamente falando: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Então, o fato é este, é que em todas as eras, exceto Laodiceia, que é a última, houve elogio da parte de Deus. Na verdade, 5 delas, embora tendo elogio, sofreram também tenho porém contra ti. Uma delas não teve nenhum porém contra ti. Mas Laodiceia, que é a última, a 7ª, não recebeu nenhum elogio. E é lamentável nós sabermos que isso se refere justamente à era em que estamos vivendo. Temos pregado isto e vamos repetir, porque há muita coisa especulada sobre o Apocalipse e mal interpretadas e entregues ao povo de uma maneira mental e intelectual apenas, quando a revelação do Apocalipse está reservada por Deus exclusivamente ao 7º anjo. De Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, que viria no mesmo espírito de Elias, restaurando todas as coisas perdidas. Agora, por que Laodiceia, sendo a última era, e que jactancia ser uma era em que o cristianismo tem tomado uma posição de realce, isto é, uma posição sobressalente no mundo chamado cristão, e não sofre nenhum elogio da parte de Deus essa era em que estamos vivendo? Cada igreja daquela de Éfeso possuía uma característica que seria evidenciada durante a era da igreja. Tivemos 7 eras da igreja e estamos na última era. Cada era teve um mensageiro. Os 3 últimos nós conhecemos perfeitamente: Martinho Lutero, João Wesley e agora, por último, aquele que viria no espírito de Elias, restaurando todas as coisas. Mas a pergunta continua: por que logo Laodiceia não sofreria nenhum elogio da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo? Isso é tremendo, isso é lamentável, quando estamos vivendo numa era que se fazem tantas coisas para Deus, se constroem tanto e fazem tantos serviços filantrópicos, sociais, e essa era não tem nenhum elogio apesar de todo esse serviço? Constatadamente, à luz da revelação, todo esse serviço é fora da vontade de Deus.
é uma obra para Deus fora de sua vontade. E está plenamente claro que Deus não tem aceito nenhum desses serviços que os laodiceanos têm prestado a Deus. Tem endereçado ao Senhor. Isso tem soado diante de Deus como o culto de Caim. Sendo lindo, sendo maravilhoso, sendo de aparência muito mais atraente, é o que tem mais causado enfado a Deus. De todas as eras, é o que Laodiceia oferece. É o altar laodiceano. Isto é lamentável, mas é verdade. Laodiceia foi uma cidade lá na Ásia, uma daquelas 7 cidades. Agora você veja, a Bíblia, o Apocalipse, iria ficar ocupado com 7 igrejas da Ásia apenas? Não, isso tinha um significado para 7 eras da igreja. Durante esses 7 períodos, você veja em Apocalipse 5 que o cordeiro tinha 7 pontas, o cordeiro sangrento, com 7 olhos e 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Isso quer dizer 7 mensageiros a cada era. Éfeso, Paulo, Esmirna e Irineu, Pérgamo, São Martim, Tiatira, São Columba, Sardo, Martim Lutero, Filadélfia, João Wesley e Laodiceia, Elias. Esse mensageiro que viria com um nome natural, conhecido pelos homens de William Marion Branham, mas manifestando de uma maneira total, absoluta, escriturística, o ministério de Elias, o ministério do Filho do Homem na terra, quando a terra estivesse revivendo os dias de Noé e os dias de Sodoma e de Gomorra. São Lucas capítulo 17. Agora é certo que isto é para quem crer. Os laodiceanos não podem de maneira alguma crer nisto. Veja que sentença terrível está sobre esta era. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Agora esse é termo bíblico, está em Apocalipse 3, a partir do verso 15. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. A era nua, o estado da mulher, representa perfeitamente o estado desta era. Mas Jesus continua: e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E logo em seguida nós constatamos que ele está de fora desta era. Não é propriamente do coração do homem. Muitos pregam aí: eis que estou à porta e bato, como se referindo ao indivíduo, à pessoa. Mas isto é cegueira apenas. Isso é falta de revelação. Jesus está falando é com a era, é com a igreja desta era. Tem você notado agora que não tem dito uma só coisa a favor desta era? Leia Apocalipse 3 a partir do verso 14. Pelo contrário, ele faz 2 acusações e pronuncia logo em seguida sua sentença sobre eles. Primeiro, eu sei as tuas obras. Ela tem obras, mas Deus sabe. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oh, que tipo de evangelho que causa náuseas diante de Deus. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos considerar isto com muito cuidado, com muito interesse. Você gostaria de ter a revelação do Apocalipse? João não tentou interpretar os símbolos que ele viu lá no Apocalipse, na ilha de Patmos,
quando ele voltou para a igreja, ele simplesmente diz: amai uns aos outros. Isso não era para ele. Isso era para o 7º anjo de Apocalipse, capítulos 10, versículo 7. Isso seria para aquele a quem Deus havia indicado, e seria no tempo do fim, no entardecer, que haveria esta luz completa. Você não pode interrogar acerca daqueles que morreram nas eras passadas. A quem mais foi dado, mais foi exigido. Logicamente, a quem menos foi dado, menos foi exigido. Deus não vai exigir de Lutero a revelação da unicidade, do batismo e de outras coisas. É apenas a salvação pela fé, de graça. Mas a esta era, que garba ser rica, rica em todos os sentidos, de gênios intelectuais, de grandes pregadores e de dons espirituais especialmente, rica em línguas estranhas, em profecias, em cura divina e tantas outras coisas. Mas a sentença de Deus é que ela está vomitada da sua boca. E Deus está dizendo que este grupo de igrejas da era de Laodiceia é morno. Tome água morna e veja o que ela lhe causa. Esta mornidão exige um castigo de Deus, exige uma consequência. A mornidão provoca um resultado: vômito. O castigo é que serão vomitados de sua boca. Aqui é onde não queremos nos desviar, como fazem muitas pessoas, para não encararem a verdade, não encararem o juízo de Deus agora pela palavra. O julgamento temporário está sobre a terra. Cada era sofreu o seu julgamento temporário sobre aqueles que rejeitaram e sobre aqueles que aceitaram as mensagens de cada era, respectivamente falando. Depois dela passada, depois do maná apodrecido, então eles fizeram uma denominação em torno daquela mensagem. Elas insensatamente dizem que Deus pode vomitar a vocês de sua boca, e que prova que não há nada de verdadeiro na doutrina da perseverança dos santos. Isso é tremendo. Eu quero, com meus ouvintes, junto à palavra revelada deste dia, corrigir estas coisas nesse instante. Este verso não é dado para um indivíduo, conforme nós já afirmamos. É dado para a igreja. Então eles condenam um indivíduo por não perseverar em suas doutrinas, e dizem que eles foram vomitados da boca de Deus. Eles condenam um indivíduo porque saíram de suas congregações, saíram da ceia cheia de fermento, do batismo trinitário. A teologia, os grandes sábios teólogos deste século sabem disto, que é uma doutrina baseada em um versículo, um texto isolado da Bíblia, é falsa. E como eles podem então ter um batismo baseado exclusivamente em Mateus 28, 19? Quando a própria teologia mostra que uma doutrina baseada em um texto isolado da Bíblia é falsa. Então esse batismo trinitariano é falso, é laodiceiano. Essa palavra não está na boca de Deus, ela está vomitada. Você tem que buscar a concordância para Mateus 28, 19, e veja se você encontra batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, nas concordâncias bíblicas para Mateus 28, 19. Você vai encontrar é que o nome foi usado. Batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. E com isso eu estou dando apenas um exemplo. Corrija esse pensamento. Então, se o indivíduo sai de suas doutrinas erradas, eles aplicam esse texto, que eles estão deixando a congregação. E cita Hebreus, Paulo dizendo: não deixando as nossas congregações, como é o costume de muitos. Mas a Bíblia está dizendo: sai dela, povo meu. Isso é se referindo à igreja, não ao indivíduo. Este verso não é dado para o indivíduo, portanto é dado para a igreja.
Ele está falando com a igreja laodiceana. Além do mais, se vocês tão somente guardaram a palavra na mente, em seus corações, vocês se recordarão que em lugar algum ela diz que nós estamos na boca de Deus. Para começar, nós estamos gravados nas palmas de suas mãos, somos levados em seu seio, ali nas eras não conhecidas antes do tempo, estávamos em sua mente. Isso deve alegrar o nosso coração, não num livro de rol de membros de uma organização laodiceana. Estamos em seu aprisco, em seus campos, porém nunca a Bíblia diz que nós estamos em sua boca. Mas o que é que está na boca do Senhor? A palavra. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, a palavra deve estar em nossas bocas também. Agora sabemos que a igreja é seu corpo, está aqui tomando seu lugar. Quem estará na boca da igreja? A palavra. O que deve estar na boca de um pregador é a palavra de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, disse São Pedro na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 11. E o mesmo apóstolo ainda diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que precisamos de ouvir é homens falando a palavra de Deus, não uma palavra que está vomitada da boca de Deus. Então, o que se passa com este povo dos últimos dias? O que se passa com essa igreja de Laodiceia? Laodiceia quer dizer mulher. Não se pode falar em mulher sem lembrar de tudo que reticência. Não se pode falar em mulher, por um lado, sem pensar em tudo que é baixo, em tudo que é ridículo. Não se pode falar em mulher para um homem natural. Não se pode falar. Agora, quando se fala em mulher para um homem espiritual, logo ele tem que pensar num vaso de honra, ele tem que pensar numa igreja santa e pura. E Laodiceia quer dizer mulher, e ainda quer dizer direito dos povos. Esse nome quer dizer mulher e ainda quer dizer direito dos povos. Não é o tipo da era em que estamos vivendo? Laodiceia, lá da Ásia, tinha muitas damas. Estavam em iminência, eram sobressalentes na cidade. Havia muitas faculdades ali. E por fim ela foi abandonada por causa dos terremotos, e característica perfeita e tremenda da era em que estamos vivendo. Eles desviaram-se da palavra, eles não são mais fervorosos acerca dela, eles são mornos quanto a ela. Deus é quem está dizendo isto, se referindo a esta era. Isto não é acusação minha, é acusação de Deus em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Mas, veja só, se você sai, porque Jesus disse nesse mesmo capítulo, nesse mesmo texto, que Ele está à porta batendo e te aconselha a sair e ceiar com Ele. Isso quer dizer que Ele está fora desta era, Ele está fora da igreja laodiceana. Ele está fora, como esteve fora de Jerusalém, chorando. Saia com Ele, ceia com Ele, creia nele, receba-o agora na sua palavra, receba-o em nome de Jesus Cristo. Oh, que Deus os abençoe, meus ouvintes, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua compaixão. Não há compaixão maior de Deus do que isso, vocês ouvirem nesta hora palavras que às vezes desagradam a carne, o entendimento, o intelecto, mas que estão visando
a alma, a espada de Deus penetrando até as juntas e medulas e mostrando estas coisas. Veja que ele está fora de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Isso não é do indivíduo, é da igreja. Agora ele te convida para sair e cear com ele. Você aceita de coração? Então Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.